Senhor Juventude. Glória. Está agora no ar. Mais um programa da Juventude em Ação, que é realizado pelo órgão de evangelização do Ministério Restauração. O nosso pastor-presidente é o pastor. Humberto Schmidt Vieira. O nosso superintendente da Juventude é o pastor. Adriano Licidônio. E o nosso líder aqui da sede é o presbítero Bruno Beltrame. Glória a Aleluia. Deus. Estamos aqui mais uma vez nessa tarde. Está conosco nessa oportunidade nosso irmão Israel. Paz do Senhor, irmão Israel. Paz do Senhor, irmão Marcos Leonardo. Paz do Senhor a todos os jovens. Glória a Deus. Aleluia. Está conosco ali na técnica, né, durante esse período até as 2h30, a nossa irmã Tainê Oliveira. E está aqui juntamente conosco para estar cooperando, né, conforme foi estabelecido, né, de poder estar ali nesse horário da tarde. Então, Aleluia. vamos estar cooperando juntamente com os irmãos sobre um tema muito importante, que eu creio que Deus nos ensinará e falará conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Mas Israel, agora eu estou me perguntando, glória a Deus, como é que a gente pode divulgar este trabalho, né? Como é que a gente pode fazer que a palavra de Deus chegue a outras pessoas? Aleluia. Nós podemos compartilhar esta live, compartilhando o link dela, tanto nos nossos status quanto para os nossos contatos, e também dando o seu like nessa live Aleluia. dentro do YouTube, que assim a plataforma vai entender que este conteúdo ele é relevante. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmão Israel. E olha, nós vimos testemunhos de pessoas que têm sido alcançadas por meio desta plataforma, né, digital, virtual, podemos dizer assim, que quem sabe, meu Deus, que quem sabe estaria, né, quem sabe ontem eu vi também as irmãs comentando que muitas pessoas, quem sabe, estão com Covid, né, e não podem estar vindo aos cultos, não podem estar vindo à igreja, e tem estas programações abençoadas para os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem alcançado almas através dessas programações. Deus tem alcançado muitas almas, mas é impressionante o agir e o mover de Deus através dessas programações. E, né, glória a Deus por poder estar Aleluia. aqui. Damos glórias a Deus porque a igreja não parou. A igreja não para. Inclusive, na descrição dos Aleluia. vídeos, né, uma das frases lá está escrito assim, ó, o Ministério Restauração não para. Aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus também tinha essa característica, irmão Israel. Jesus nunca ficou parado, ele sempre estava ali curando enfermo, fazendo movimento em Israel. Ele sempre estava ali pronto a agir, pronto a curar, pronto para perdoar os pecados. Aleluia. Ensinando, exortando, ele estava também. Consolando, edificando. É tremendo o ministério de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E estamos aqui, né, para estar comentando algo da palavra de Deus. Juntamente com os irmãos, eu gostaria que o irmão Israel comentasse brevemente sobre o que nós iremos falar, né? Assim por cima, para que os irmãos se situassem, Aleluia. estarem sendo abençoados. Vou ler aqui então com os irmãos, nós vamos falar sobre Gênesis, no capítulo 3, no versículo 14. Aleluia, e 15 também. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás pó todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É extraordinário, irmão Israel, e eu vejo o cuidado de Deus e compromisso que ele tem com a palavra dele. Aleluia. Nós vemos que aqui no princípio da criação, né, aqui em Gênesis capítulo 3, ele já estava expondo, aleluia, aquilo que viria lá na frente, irmão Israel. Glória a Deus. Aleluia. E que interessante, né? Porque se a gente for olhar bem, a gente consegue ver um detalhe. Deus, ele... Entrando aqui agora um pouco na história, Deus lá no início, a palavra conta que a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus já estava sobre as águas, aleluia, andando sobre as águas. Então, né, Deus ele começa a criar, ele faz separação entre a luz e o dia, ele cria as estrelas, os animais, ele começa toda a criação e também ele cria o homem, aleluia. O homem para ter a comunhão com ele, para
ter aquela intimidade com Deus. Aleluia. Mas o inimigo, aleluia, Oh, glória a Deus. ele olhou assim, eu vou estar supondo aqui para os irmãos, né? Porque a palavra não conta assim exatamente como aconteceu, mas eu acredito que o inimigo olhou e aí disse, eu não tô gostando disso daí, não. Não tô concordando. Não tá de acordo com a minha vontade, não. Tá todo mundo em paz, Aleluia. tá uma comunhão entre eles. Eles estão ali numa pureza, numa inocência. Eu não tô gostando dessa situação. Aleluia. Então ele pensa, não, eu tenho que dar um jeito para fazer alguma coisa para destruir essa comunhão. E aí ele tem uma ideia, eu vou dar um jeito de implantar o pecado na humanidade. Aleluia. E assim a palavra conta, acredito que todos os irmãos conheçam, que ele usa a serpente e faz a mulher pecar desobedecendo a ordem que Deus havia dado de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim também ela fez Adão pecar e os dois então comeram o fruto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, Deus, né, ele chega lá e aí ele chama Adão. Onde é que tu tá, Adão? Cadê tu, Adão? Cadê tu? E aí Adão fala, né? Senhor, eu ouvi a tua voz e aí eu temi porque eu estava nu, então eu me escondi. Mas aí Deus se pergunta, né? Tá, e como é que tu soube que tu estava nu? E aí ele fala, a mulher que tu me deu de comer da árvore. Aleluia. Aleluia. Veja, irmão Israel, eu percebo algo enquanto o Senhor comentava sobre essa passagem. Glória a Deus. Aleluia. Eu percebo, irmão Israel, que o primeiro ataque que o inimigo ele quer fazer nas nossas vidas é atrapalhar a nossa comunhão com Deus. É tentar desfazer aquilo que Deus estabeleceu entre o homem e ele, né? Hoje nós temos nosso mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas ele tentou e conseguiu, né? Porque ele conseguiu. A gente tem que ser sinceros, o diabo venceu dessa vez. Ele conseguiu tirar a comunhão santa e pura que Adão tinha com Deus. E agora, irmão Israel, Adão, ele tem um acesso a um tipo de conhecimento. Só que esse conhecimento que Adão teve acesso, irmão Israel, não era o conhecimento que Deus permitiu que ele tivesse. Não era o conhecimento Aleluia. que Deus queria que ele tivesse. Aleluia. Então veja, irmão Israel, eu entendo pela palavra de Deus que não tem problema nós buscarmos o conhecimento. Mas tem certos tipos de conhecimentos que Deus não nos autoriza a buscar. Que Deus sabe que não é bom nós buscarmos. Quem sabe pode ser no mundo, pode ser na internet, pode ser até mesmo na sua própria mente, ficar pensando coisas que não convém. O apóstolo Paulo disse, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Aleluia. Aleluia. E o irmão comentando sobre isso, eu achei extraordinário, porque Adão não se deu por conta disso. Ele estava buscando o conhecimento que Deus não queria que ele buscasse. Aleluia. Aleluia. Então aqui a gente consegue ver que o inimigo, ele conseguiu colocar o pecado. Conseguiu. Infelizmente ele conseguiu. Ele usou as duas, não ferramentas, mas ele usou duas pessoas, né? Ele usou a serpente e também usou a mulher para assim conseguir instalar o pecado. Aleluia. Mas Deus, Rico em glória a misericórdia. Deus, rico em misericórdia e em amor. Aleluia. Aleluia. Deus, ele usa uma das mesmas pessoas que o diabo usou para implantar o pecado, ele também usou para trazer a salvação para a humanidade. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. É Aí mesmo, irmão Israel? Aí aqui a palavra fala que eu porei inimizade entre tu e a mulher, e a semente dela pesará a tua cabeça. Aleluia. Glória a Deus. E tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Porque, irmão Israel, se por um homem entrou um pecado no mundo, por um homem também nós podemos ser salvos do pecado. Glória a Deus. Aleluia. Não qualquer homem. Não é qualquer homem, é o único. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então aqui a gente consegue ver, né, que
Deus, ele já, de certa forma, ele profetiza, vamos dizer assim. Ele fala uma profecia. Porque nós vemos que depois, lá pra frente, essa profecia, ela se cumpre com Jesus. Aleluia. Então, o irmão está me falando que essa profecia ela se cumpre lá na frente. Então, não se cumpriu ali no momento. Não. Não, então demorou um tempo para a profecia se cumprir. Demorou um tempinho. Não, um tempinho, né? Demorou um tempinho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Coisa tremenda isso, irmão Israel. A palavra de Deus é algo muito profundo. E a gente consegue ver que Deus, ele não só fala naquele momento, mas ele vai falando de acordo com a história. Ele vai, vamos dizer que ele vai preparando o terreno. O cenário. O cenário, ele vai dando algumas pistas, podemos dizer assim. Aleluia. Aleluia. Gostaria de ler aqui com os irmãos, eu trouxe alguns versículos que falam de profecias a respeito do nascimento de Jesus. O primeiro que eu tenho é em Isaías. Aleluia, capítulo 7. Deixa eu achar aqui. Hã? O irmão quer que eu leia? Pode ser. Isaías capítulo 7. Versículo 14. Aleluia. Isaías capítulo 7 e versículo 14. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aqui, né, Isaías, usado pelo Senhor, nos dá mais uma pista. Olha, ele vai nascer de uma virgem. E isso a gente já consegue ver algo sobrenatural. Que não vai ser algo humano. Aleluia. Vai ser algo de Deus mesmo. E realmente foi. Irmão Israel, só me permite fazer um comentário. Glória a Deus. Eu acho tremendo, irmão Israel, que olha o tempo, porque foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. Olha o tempo de Isaías até Moisés. Olha só a coisa tremenda. E essa profecia que a gente vai ver, eu creio que o irmão trouxe mais passagens, né? Mas só para citar os irmãos. Essa profecia ela vai ser passada sobre as folhas da palavra de Deus em autores muito distantes uns dos outros. E mesmo assim não tem contradição. Mesmo assim a gente não acha nenhuma coisa que não tem nada que desmente outra passagem, sabe? Não tem conflito, é tudo... A palavra de Deus é algo tremendo. Tem toda uma harmonia. Harmonia, irmão Israel. Aleluia. Isso que eles eram de época distante, eles não combinaram pelo WhatsApp como iam escrever, né? E isso foi o Espírito Santo que revelou mesmo. Glória a Deus. Coisa tremenda. Então aqui, né, a gente já viu, ó, vai ser algo sobrenatural. O nome dele vai ser Emanuel, que significa Deus conosco. Glória a Deus. Dito é o nome do Senhor. Mas então, seguindo, nós temos outra profecia também. Nós temos muitas, mas aqui eu só peguei algumas. Glória a Deus. Para nós comentarmos. A próxima está em Miqueias. Aleluia. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Dito é o nome do Senhor. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Coisa tremenda, irmão Israel. Ou seja, de Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia. Aqui então a gente consegue ver. Aleluia. A gente consegue ver então que ele nasceria de Belém, ele sairia de Belém. Nós já temos outra pista. Só que nós seres humanos, nós muitas vezes nós criamos um estereótipo, podemos dizer assim. Oh, glória a Deus. Aleluia. E foi assim que aconteceu também com o povo. Eles estavam ouvindo então essas profecias. Ó, ele vai ser um rei salvador, misericordioso, ele vai curar. Ele vai vir de Belém, vai ser algo sobrenatural o nascimento deles. Então, eles já começaram a pensar, né? Ele vai
vai ser alguém poderoso, ele vai vir e vai... Ele vai nos libertar, por causa que naquela época eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano. Então ele vai vir, vai nos libertar, ele vai vir montado num cavalo branco, quem sabe. Ele vai ter grandes riquezas, vai ser o senhor de um grande exército. Aleluia. Mas a nossa visão, irmão Marcos, ela é falha. Aleluia. Glória a Deus. Agora, irmão Israel, o senhor comentando, eu tô achando essa palavra extraordinária. Porque aqui eu aprendi outra coisa também. Aleluia. E nós não colocarmos expectativa na promessa de Deus. Expectativa humana. Porque assim como o irmão comentou que o povo de Israel estava esperando um Messias, alguém que viria, e colocou tanta expectativa, vai vir um Deus todo-poderoso, quando chegar aqui vai pisar nos inimigos, vai tirar nós com... Colocaram tanta expectativa, irmão Israel, tanta expectativa em algo que Deus não queria que eles fizessem. Aleluia. Glória a Deus. E eu vejo, irmão Israel, que muitos jovens, enfim, não somente jovens, mas crentes, cristãos, recebem promessas de Deus. Mas por causa da sua emoção, muitas vezes dominar a sua vida, né? Muitas das vezes o seu coração se sobressair em muitas situações, eles acabam botando muita expectativa. E quando se cumpre a promessa de Deus, acabam se frustrando. Sendo que depois ficam se perguntando, mas Deus não tinha me prometido. No fim, Deus nem tinha prometido o que eles achavam que tinham prometido. E se perdem nos seus pensamentos, porque deram ouvidos à serpente. Aleluia. Mas o irmão pode prosseguir, eu achei interessante fazer. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Mas aí, meus irmãos, vem aleluia, Zacarias. Ele se levanta e podemos dizer que ele joga um balde de água gelada na cara do povo. Acabou com a expectativa, então. Glória a Deus. Ele quebra aquela expectativa do povo. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Aleluia. Versículo 9. Glória a Deus. Vou ler então. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Essa parte é boa. Aleluia. Até aí, amém. Glória a Deus. Mas aí ele começa a quebrar a expectativa do povo. Agora que vem a parte boa. Aleluia. Pobre e montado sobre um jumento. Aleluia. Sobre um asninho, filho de jumenta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui ele quebra totalmente a expectativa do povo. Tanto até que naquela época, sinônimo de estar bem com Deus era ter riquezas. Era ser alguém abençoado financeiramente. Aleluia. Então ali já quebrou todas as expectativas do povo. Como é que ele vai vir, irmão Israel? Pobre e montado sobre uma Ferrari? Não. Uma Lamborghini? Não. É sobre um jumento. Aleluia. Se nós fôssemos trazer para os dias atuais, o povo estava achando que ele chegaria de Ferrari e ele chegou de Fusca. Exatamente. Aleluia. Esperando ali um Corolla, chegou de Fusca, né? Glória a Deus. Mas que coisa tremenda. E eu vejo, mas Israel, que coisa tremenda. Não sei se o irmão colocou Isaías 53 aí ou não. Não. Mas eu creio que seria interessante nós lermos em Isaías 53 também. Glória a Deus. Que ali, irmãos, né, muitos, principalmente o jovem, lida muito com essa questão de aparência, né, de estética. É uma guerra, né, uma batalha realmente. Muitos irmãos têm dificuldade em vencer a vaidade, enfim. Mas olha, irmãos, o que Jesus, o nosso Senhor, olha o que a Bíblia relata sobre ele. Eu acho isso extraordinário. Em Isaías 53, irmão Israel, versículo 2, a Bíblia nos diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Em outras traduções diz o mais rejeitado de todos os homens. Homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aleluia.
Olha só que Glória coisa a Deus. extraordinária. Irmão Israel, irmãos que estão dialogados conosco, a Bíblia está dizendo que as pessoas, a Bíblia diz nós, e nós escondíamos o rosto dele. Imagina o Israel tá passando, né? Eu vou pegar eu como exemplo para não... Enfim, imagina eu tá passando um lugar e as pessoas esconderem o rosto de mim. As pessoas não querem olhar no meu rosto. A Bíblia diz, olhávamos para ele e não víamos nada que agradássemos. Não tinha nada que nos agradasse, a nossa carne não tinha nada que nos chamasse a atenção. Às vezes a gente lê essa passagem e a gente pensa que, não, Jesus era feio, né? Jesus não tinha... Mas a Bíblia tá indo muito mais profundo do que isso. Não tinha nada que chamasse a atenção. Assim como em Zacarias, que o irmão comentou, que ele veio pobre montado num jumento, Jesus, de uma forma carnal, não tinha nada que atraíssemos a nós. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa tremenda, meu Israel. Porque às vezes a gente olha, né? Essas passagens, a gente olha de uma forma tão superficial e não vamos na profundidade daquilo que está escrito. E a palavra de Deus, ela tá nos mostrando que o nosso problema é autoestima, né? Se nosso problema é que os outros vão pensar de nós, né? Quem sabe alguém pode pensar, mas minha voz é isso, meu cabelo é assim, meus olhos são assim. Olha como é que era a situação de Jesus. Aleluia. Todavia o Senhor agradou em moê-lo. Aleluia. Glória a Deus. O irmão pode prosseguir. Bendito é o nome do Senhor. E a gente também consegue ver algo interessante, que quando Zacarias fala que ele viria montado num filhote de jumento, aleluia, num jumentinho, a palavra conta que esse jumentinho ele nunca tinha sido montado. Olha Então aí. a gente consegue ver o que o Espírito de Deus faz. Aleluia. O Espírito de Deus, ele está superior a todas as coisas. Porque se um homem comum, um homem carnal, fosse montar num jumentinho que nunca tinha sido montado, aleluia, o jumentinho ia ficar louco. Não ia saber o que fazer por causa que ele nunca tinha sido montado. Então era um Fusca Zero, então. Aleluia. Era um Fusca Zero. Que Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas... Então o irmão está comentando que se alguém, né, normal subisse em cima desse jumento, né, sem ninguém nunca ter subido, ele ficaria de uma forma um pouco agitada? Sim. Glória a Deus. Exatamente. Aleluia. Mas também não só profecias que ele ia nascer ou como é que ele ia ser, de quem ele ia nascer, aonde que ele ia nascer, nós também temos profecias do que ele ia sofrer. Aleluia. Do que ele iria sofrer? Do que ele iria sofrer. E isso que começou lá em Gênesis. E isso que começou lá em Gênesis. Aleluia. Glória a Deus. Ler com os irmãos Salmos, capítulo 22. Aleluia. Salmos 22, capítulo 16 ao 18. Diz o seguinte: Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha túnica. Aleluia. Oh, glória a Deus. E nós vemos que o salmista, ele também estava profetizando, contando o que Jesus iria sofrer. Foi exatamente isso que aconteceu na crucificação. A palavra conta que os soldados começaram a pegar pedaços das vestes dele e jogarem por sorte. Aleluia. Não somente isso, também em Israel. Conversando com o nosso supervisor aqui da sub-região, ele que está se formando em medicina, ele me contou, a Bíblia chega a relatar isso, mas eu vou contar o que ele me contou, né, que é o que eu me lembro nesse momento. Ele disse que quando feriram ali as costelas, né, essa parte aqui de Jesus, aqui as costelas, glória a Deus. Quando Aleluia. feriram, ele me contou que aqui eles tiraram essa parte aqui, ou seja, a carne, né, e os ossos, provavelmente Jesus estavam aparecendo. Glória a Deus. Olha só, coisa extraordinária. E lá no início, né, das lives do Ministério Enfim, durante a pandemia,
durante a Páscoa, o nosso pastor presidente chamou ele para uma entrevista, enfim, para comentar sobre a morte de Jesus. E ele disse que antes da crucificação, lógico que foi a graça de Deus, mas antes da crucificação já era para ele estar morto por tudo que ele passou. Aleluia. Ele não estava ali com uma ambulância, ele não estava ali com gases, né? Não estava ali com adesivo, com medicamentos, ele estava sem nada, meu Israel. Quem sabe com a carne dele jogada na terra. Imagina, às vezes a gente corta o dedo e já fica gritando, ai, ai. Imagina Jesus. E a gente vê a profundidade, como ele sofreu, que eu creio, né, que a Bíblia, eu acho extraordinário isso na Bíblia também, irmão Israel, porque a Bíblia comenta que Jesus, depois de ter sofrido um pouco, depois de ter padecido um pouco, depois de ter passado pela sua leve momentânea tribulação, né, depois de ter feito isso e aquilo, a Bíblia, ela minimiza o sofrimento de Jesus. E agora eu pergunto, o que sobra para nós? Se a Bíblia diz que ele, depois de ter padecido um pouco de tempo, imagina o que sobra para a igreja, irmão Israel. E eu creio, irmãos, que esse é o maior exemplo que nós podemos ter, porque nós sabemos hoje, né, graças a Deus, graças a Deus por tudo, né, mas hoje o nosso confronto, né, a nossa dificuldade não é mais de uma forma física. Hoje, por eu pregar a palavra, eu, quem sabe, não vou perder um braço, não vou ser triturado, mas eu sou muito atacado espiritualmente. E uma forma, irmão Israel, que antes, com Jesus, foi de uma forma física, mas hoje é de uma forma emocional. Hoje o inimigo, ele entra na mente das pessoas e faz com que elas... Tu vê que antes ele precisava agir num soldado para que matassem de uma forma física. Hoje o diabo está fazendo as pessoas próprias se matarem, se suicidando, né, tirando a sua própria vida, porque ele está conseguindo atingir as emoções. Aleluia. Aleluia. E que coisa sobrenatural, né? Nós conseguimos ver que não só o nascimento de Jesus foi sobrenatural, a morte também. Aleluia. Aleluia. Todo o sofrimento. Aleluia. Glória a Deus. Só a graça de Deus. Imagina que o nascimento já começou com luta. Ele morreu com luta. Né? Ele foi até o fim. Aleluia. O autor aos Hebreus, ele diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que ele suportou a cruz e não fez caso, né? Ele não fez de má vontade. Então, veja que sim, nós passaremos por dificuldades. A diferença é como nós lidamos com essa dificuldade, de como nós enxergamos esta dificuldade. Jesus, irmão Israel, ele tinha um propósito. E eu quero perguntar para o irmão nessa tarde: será que o irmão tem um propósito? Aleluia. Será que eu tenho um propósito? Porque se nós não tivermos propósito, nós vamos estar fazendo de uma forma vã as coisas. Nós vamos estar vivendo por viver. Existe uma diferença, irmão Israel, de sobreviver e de viver. Quem sobrevive simplesmente vai levando a vida, né? Vai indo, né? Uma hora aparece, uma hora não aparece, uma hora faz, uma hora não faz. Agora quem vive é diferente. Quem vive se compromete com a causa. Quem vive tem uma reação. Quem vive não apenas age, quem vive não apenas reage, ele age também. Né? Ele se acorda com algum propósito, alguma coisa tem que fazer hoje, não importa se é varrer o chão, se limpar a parede, mas alguma coisa eu vou ter que fazer. Aleluia. Quem vive tem um foco. Quem vive tem um foco, irmão Israel. Aleluia. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Aleluia. Dia a dia. Nós temos um foco. Glória a Deus. Dito é o nome do Senhor. Aleluia. E meus irmãos, o diabo, como o irmão comentou que antes ele usava pessoas, a palavra fala que diversas maneiras, diversas vezes ele tentou impedir o plano de Deus para salvar a humanidade. Tentou impedir que Jesus nascesse. Mas glória a Deus que ele não conseguiu. Aleluia. Aleluia. Eu trouxe aqui para os irmãos um exemplo de uma pessoa que o inimigo usou para tentar destruir este projeto de Deus para a vida da humanidade. Está em Jó, capítulo 42. Olha aí. Aleluia. Aleluia. Peço perdão aos irmãos se teve alguns negócios que a gente não sabe usar muito o microfone, né? A gente bate um pouquinho, mas estamos aprendendo, né? Perdão, meus irmãos, se eu me confundi aqui, é Mateus. Mateus capítulo 2.
Mateus, capítulo de número 2. Versículo 11. 13. Aleluia. 2:11? 13. 13? Não quer que eu leia? Pode ser. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Aleluia. Aleluia. Então aqui nós vemos o inimigo usando uma pessoa, Herodes, para tentar impedir o plano de Deus. Aleluia. Mas, agora sim, Jó, a palavra fala. Vou ler aqui com os irmãos. Glória a Deus. Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou planos pode ser impedido. Glória a Deus. Não adiantou de nada o inimigo tentar parar, tentar impedir, tentar matar, perseguir. Não adiantou de nada. Porque nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos. Ou atrapalhados também. Aleluia. Aleluia. Agora, irmão Israel, olha só a coisa tremenda. Jó entendeu o que Deus ele pode fazer. O irmão leu no versículo 2, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Em outras versões, frustrados. Jó entendeu aquilo que Deus estava tentando ensinar para o povo de Israel. Aquilo que Deus estava tentando ensinar para os filisteus. Aquilo que Deus está tentando ensinar para a sua igreja. Que aquilo que está escrito vai se cumprir. Aleluia. Independente do que eu penso, do que tu pensa, independente se eu creio ou não na palavra de Deus, ela vai se cumprir. Por mais que demore. Por mais que demore. Porque, irmãos, isso é algo muito sério. Aleluia. Nós passamos aqui por... Achei extraordinário como o Israel trouxe palavra, né? Aleluia. Hoje se cumpriu aquela palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, tivemos bastante passagens bíblicas, né, irmãos? E o irmão Israel nos situando aqui, né, na palavra de Deus, olha quantas tentativas o inimigo teve para que tentasse afastar, enfim, tentar impedir que o plano de Deus se cumprisse sobre a vida de Jesus, né, para que Jesus viesse à terra e salvasse as nossas vidas, nos perdoasse, trouxesse perdão para nós. Tudo isso ele tentou. Até hoje tenta, né? Até hoje ele tenta afastar as pessoas de Jesus. E Jó, ele entendeu aquilo que Deus está disposto a fazer com compromisso, e quando tem compromisso com a palavra dele. Jó entendeu, irmão Israel, que não interessa, pode vir os filhos de Deus, pode vir Satanás, pode vir quem quiser, pode vir, não tem problema. Eu sei que tudo tu podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Não interessa as situações que estão acontecendo na minha vida, quem sabe tudo está contra mim. As situações podem estar contra a minha vida, os meus amigos podem estar contra mim, a minha família pode estar contra mim, líderes podem estar contra mim, seja quem estiver contra mim, enfim, igrejas podem estar contra mim, a escola pode estar contra mim, a faculdade pode estar contra mim. Mas se Deus me prometeu, ele é fiel e justo, sabe por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo, Israel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluia. Não porque ele tem um compromisso contigo, mas porque ele tem um compromisso com a palavra dele. Aleluia. Se é que temos posto a nossa confiança e salvação no nosso Senhor. Então, irmãos, eu lembro que num culto, estava pensando, né, meditando, quero contar um testemunho, se der tempo. Glória a Deus. Estava num culto, irmão Israel. É bem breve testemunho. Estava no culto e estava um pouco aflito, assim, um pouco ansioso, né, um pouco angustiado, quem sabe. Estava pensando, né, na minha vida, né, enfim, as promessas de Deus. E aí me veio na passagem em Romanos 4:23, irmão Israel. Aleluia. Aleluia. Em Romanos 4:23, a Bíblia diz assim. Romanos 4:23, a Bíblia nos fala assim. Melhor. 20. Romanos 4:20.
E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. E ali eu entendi uma coisa, meu Israel, aleluia, que sempre quando viesse incredulidade no meu coração, eu iria dar glórias a Deus, aleluia, porque aquilo que ele tem prometido, ele é poderoso para fazer também. E quem sabe você, meu irmão, minha irmã, tem uma promessa de Deus. Quem sabe o Senhor tem uma promessa de Deus. E a palavra de Deus está falando conosco. Se Ele prometeu, Ele é poderoso para realizar. E sempre quando vier esse sentimento, meus irmãos, de que não vai acontecer, de que está difícil, de que as situações empurram contra a promessa, vamos dar glórias a Deus, porque se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. E termos sempre em mente, os planos de Deus não podem ser atrapalhados. Se Ele te prometeu é porque Ele vai cumprir. Por mais que algumas vezes as situações parecem que não tem como, né? Que não há possibilidade de acontecer. Mas não adianta, nada consegue atrapalhar. É por isso que nós não podemos olhar para as situações. Nós temos que olhar para o céu, para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. Glória a Deus. O Israel poderia ler os videologados para nós. Aleluia. Os irmãos estão conosco. Se der alguma saudação. Você pode deixar, né, de qual cidade você é. Qual cidade você faz parte. Aleluia. 23 irmãos conosco. Glória a Deus. A irmã Samara Lima, Bruno Soares, J. Costa. Aleluia. Ana Souza, Ana Júlia, Williams Melo, Miriam Moraes, glória a Deus, Érica Melo, Getúlio Almeida, Paula Rampinini, Esther Pinheiro, Lorici Belos. Aleluia. Estes são os nossos irmãos que estão conosco. Aleluia. Os irmãos me perdoem se eu disse algum nome errado. Aleluia. Não, mas faz parte. Faz parte, né? Nós não nos achamos donos da razão também, né? Mas Deus, Ele é fiel. Eu creio que o irmão não errou nenhum nome. Creio que... Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E eu queria agradecer mais uma vez de poder estar aqui, né, nessa tarde com os irmãos. De poder estar cooperando. O extraordinário, irmão Israel, é que aquela profecia foi lá em Gênesis. E como nós comentávamos antes do programa, ela está se cumprindo e ainda vai se cumprir. Totalmente, ainda vai ser consumada esta promessa. Só que esta é a certeza que nós temos, irmão Israel. Se morremos com Ele, ressuscitaremos também. Então, não vamos deixar a dúvida ela tomar conta do nosso coração. Não vamos deixar as situações, elas nos embaralharem, nos afastarem da promessa de Deus. Aleluia. Aleluia. Se você tem se você recebeu algo de Deus, Deus, no momento certo, segundo a sua misericórdia, vai cumprir na sua vida. Assim como cumpriu na vida de Jesus. Aleluia. A única expectativa que nós temos que ter e que nós temos é que um dia vamos estar lá na glória. Aleluia. Aleluia. Porque se Jesus não voltar, nós vamos até Ele. Aleluia. Aleluia. E esta expectativa, nós não vamos nos decepcionar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. E é interessante, irmão Israel, porque muitas pessoas dizem, mas eu não tenho promessa. Deus não tem nada comigo, né? Olha a promessa que o irmão agora acabou de falar que todos nós temos. Um dia nós vamos morar com Ele. Aleluia. Aleluia, irmão Israel. Bendito seja o nome de Jesus. Coisa tremenda é a palavra de Deus, mas o irmão poderia ler para nós em Apocalipse 21. Aleluia. Em Apocalipse 21, vamos estar comentando. Apocalipse 21, versículo... Versículo 1 até o 7. Glória a Deus. E vi um novo céu, aleluia, e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa,
ataviada para o seu marido. E ouvi grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia! E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, sempre quando nós estivermos em tempo de dificuldade, o qual nós estamos passando, por exemplo, e nós nos esquecermos das promessas de Deus, vamos lembrar que João ele viu um novo céu, uma nova terra, e aquele que vencer vai herdar todas estas coisas. Então, irmãos, lógico, nós podemos pensar em nos formar, podemos pensar em trabalhar, em estudar, não tem problema, mas que o nosso alvo nunca se afaste do céu. Que a nossa vida aqui, ela seja com integridade e sinceridade diante de Deus, para que um dia a gente venha morar com Ele. Mesmo que seja difícil, muitas vezes a gente perde o foco, a gente não pode ser hipócrita. Nós perdemos, mas Deus ele é rico em misericórdia. E Ele conta que pelo menos lá no fundo do nosso coração, lá no fundo do fundo, esteja: eu quero um dia morar com o Senhor. Né, irmão Israel? É muito, né, nossa cidade assim, é muito comum as pessoas comentarem: eu quero me casar, será que Jesus vai voltar? Eu quero me formar, será que Jesus vai voltar? Só que isso tudo, irmão Israel, só prova o que está no coração da pessoa. Porque o sentimento que tem que estar no nosso coração é aquilo que o apóstolo Paulo disse. Aleluia. Para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro. O irmão quer comentar alguma coisa? Aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar com comprometimento, buscar com confiança, né? Crendo que Ele vai acrescentar tudo. É isso que a gente tem que ter no nosso coração. E o apóstolo Paulo entendeu isso, porque ele diz: para mim morrer é Cristo e viver é lucro. Ou seja, se eu viver aqui na terra, eu vou ter uma vida abençoada, né? Eu vou servir a Deus. Mas o mais importante para mim é o resultado, é morrer, porque um dia eu vou partir, né? Um dia tudo que eu tenho, um dia isso aqui vai ficar aqui, isso aqui vai ficar aqui, isso aqui vai ficar aqui. Mas a palavra de Deus vai permanecer. Então a gente tem uma decisão nessa tarde de escolher ou ficar com a palavra de Deus ou ficar com o nosso entendimento. Ou buscar o conhecimento que Deus quer que nós venhamos buscar, ou buscar o nosso conhecimento. E muitas das vezes, no Israel, vamos sim ser afrontados, vamos sim ser questionados. Mas tá ficando maluco, tu só quer ir pra igreja. O que tá acontecendo contigo? Nós vamos ser afrontados. Aleluia. Mas o importante não é para fazer para agradar o homem. Miserável homem que é, aquele que busca apenas pelas coisas da terra, que a esperança está em Cristo apenas pelas coisas desta terra. Miserável homem, miserável somos nós. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens, irmão Danilo, se nós buscarmos as coisas dessa terra. E Deus, Ele conta comigo e contigo, meu Israel, com cada um que está videologado, para que a gente venha se entregar um pouco mais a Deus, converter os nossos maus caminhos. E eu tenho certeza que Ele vai sarar a nossa terra. Mesmo que doa, vai ser dolorido. Quem sabe o que a gente quer que se cumpra não vai se cumprir agora. Mas um dia Ele vai cumprir. E nós vamos ver a promessa. Muitos não viram a promessa, mas nós iremos ver em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está conosco agora também o irmão Ricardo Viana Belos. Está conosco também a irmã Gladys Rose Ribeiro e o irmão Getúlio Almeida. Aleluia. Eu agradeço pela participação de cada um dos irmãos que esteve conosco, né, nesse tempo. E é isso, meu Israel. Jamais perderemos o alvo que é o céu, o alvo da terra, né? Não, o alvo da terra não, o alvo do céu. E vamos buscar um comprometimento mais com Deus, ter mais comunhão com Deus. Hoje, né, esqueci de fazer os anúncios.
Hoje nós iremos ter o Vai da Oração. A partir das 22 horas iremos estar saindo daqui. Então chegue um pouco antes, né, umas 9h30. Vamos estar orando a Deus, né, até a meia-noite. E Deus certamente estará abençoando as nossas vidas. Estamos no Maio de Conquista. Amanhã temos consagração. A partir das 9 horas até as 17 horas, junto com nossos pastores, obreiros, líderes. E você é o nosso convidado especial, né? Deus está nos convocando para estar em jejum e consagração. E Deus tem nos dado vitória. Já estamos com 50% da capacidade nos templos. O irmão chegou aí no templo? Aleluia. Chegou aí lá? As cadeiras estão bonitas, né? Glória a Deus. Porque Deus tem dado vitória. Então, irmãos, vamos cada dia mais continuar orando. Que Deus ele estará abençoando a sua igreja. Se você quiser vir para a rede mundial, também está à sua disposição. Oportunidade não está faltando. Oportunidade não está faltando. Então, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, né, que esteve conosco. Lembrando que amanhã temos culto às 7h30, né, às 7h30 da noite. Aleluia. 7h30 da noite temos culto. A irmã Thalita Cardoso está conosco também no Gispaz Oração União. Aleluia. A irmã Beatriz Silva. A irmã Cristina Miller também no Gispaz Oração União. Glória a Deus. Então, irmãos, lembrando sempre, com Deus na frente, nenhum jovem se perderá. Aleluia, Deus é fiel. Israel, suas considerações finais. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado pela participação de todos os irmãos no chat. Agradeço a Deus pela vida do irmão Marcos Leonardo e também agradeço pela oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Então, programa da Juventude em Ação, todas as de quarta a sexta-feira. De quarta a sexta-feira, né? Da 1h40 até as 2h30. Também programa da Deus na Frente, com a participação da Juventude da Sede, sábado e domingo, a partir das 22 horas até as 23h45. E quero mais uma vez agradecer, né, nas minhas considerações finais, agradecer aos irmãos que estiveram conosco, estiveram cooperando. Tenho certeza que de alguma forma Deus falou conosco nesta tarde. E é isso. Que a gente venha cada dia mais buscar este comprometimento com Deus, com sinceridade e integridade de coração. E cada dia mais servir a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo nosso entendimento. Nós nos despedimos nesta tarde com paz, oração e união. Deus abençoe os irmãos.